Irmãos, boa noite. A paz do Senhor, amada igreja. Tudo bem com vocês? Você está feliz de estar na casa do Senhor? Amém? Então eu vou te dar a oportunidade de expressar isso melhor. Você está feliz de estar na casa do Senhor? Amém! Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, quem não recebeu o esboço da pregação de hoje quando entrou, por favor, levanta as mãos, porque nós teremos algumas pessoas distribuindo. Nós vamos começar essa prática no nosso culto, na nossa igreja, onde nós vamos acompanhar a pregação através de um pequeno esboço. Eu te peço que, conforme a palavra for sendo pregada, você anote. Existem coisas que o pregador fala para você, mas existem coisas que o Espírito Santo revela diretamente ao teu espírito, conforme você se abre para as Escrituras, amém? Então, lembre-se de sempre no culto trazer canetas, para você anotar o que está sendo pregado, para você poder acompanhar e para você também anotar aquilo que o Espírito Santo vai falar diretamente contigo. Amém? Hoje de manhã eu brinquei e falei, irmão, dá uma anotadinha aí, vai que dá uma melhorada na pregação e depois prega para frente, né? Então aproveita que é assim. Amém? Todos receberam? Glória a Deus, aleluia. Amém. Vou pedir para que eles projetem, então. Amém. Glória a Deus. Irmãos, hoje eu vou pregar a respeito da palavra de Deus. Olha só que coisa interessante, né? A pregação vai ser sobre a palavra? Vai. Ali no esboço, você tem a palavra de Deus em Colossenses 3, mas eu vou abrir aqui também, porque eu quero ler além do que está escrito ali, então se você quiser acompanhar, Colossenses 3. Onde está Colossenses? Na Bíblia da pregadora. Não está mais. Não está mais aqui. Colossenses 3. A palavra de Deus diz em Colossenses 3, no versículo 16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Irmãos, a palavra de Deus diz que nas nossas vidas precisa habitar a palavra de Cristo ricamente, abundantemente, de uma maneira extravagante. A palavra não diz, visite a palavra de Cristo os vossos corações. Não é uma visitação da palavra de Deus, não é um versículo que nós precisamos conhecer, mas é a palavra como um todo. A palavra de Deus precisa habitar em nós. E a Bíblia nos diz como, de que maneira que essa palavra tem que habitar em nós. Não é pobremente, não é escassamente, não é um pouquinho, não é certa vez no verão de 1994. É de uma maneira rica, abundante, extravagante. Amém? É o que a palavra diz, habite ricamente a palavra de Cristo em vós. E aqui não está fazendo uma sugestão, não está dizendo, seria bom, quem sabe, numa dessa, que habitasse um pouquinho ali a palavra de Cristo em vocês. Não, a palavra de Deus diz, é para habitar em vocês ricamente a palavra de Cristo. E eu, nessa noite, vou te mostrar 5 porquês, 5 razões da palavra de Cristo habitar em nós abundantemente. Existem muito mais. Procure. Se o Espírito Santo te lembrar de outras razões, anota, depois vem falar comigo. Me mostra. Amém? Existem outras, existem N razões, mas nós vamos ver algumas aqui. Irmãos, a palavra de Cristo tem que habitar em nós abundante e ricamente. Por quê? Porque, primeiramente, ela me dá direção. A palavra de Deus precisa habitar em você, meu irmão, porque você precisa de direção. Ninguém aqui entra no carro de manhã cedo, liga o carro,
dá ré, sai da garagem e diz assim, tô indo para não sei aonde. Tô indo para não sei aonde, não sei que horas vou chegar. Não. Quando você sai de casa, quando você entra no seu carro, quando você dá ré, né? Se a garagem lá de casa, tem que cuidar para não atropelar o cachorro, os 2 gatos e passar por cima das flores da Lili. Mas você dá ré, coloca o carro na rua. Você tem um objetivo, você tem para onde ir, você tem uma direção. Com as nossas vidas deve ser da mesma maneira. Deus quer dar uma direção para as nossas vidas e Ele dá essa direção através da sua palavra. Acompanhe comigo ali no esboço, olha o que diz Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua e luz para o meu. Irmãos, é a palavra. É a habitação abundante da palavra na minha vida que me dá direção, que me faz não viver de qualquer maneira, indo de um lado para o outro sem saber para onde ir. Como diz a canção, vai caminhando como quem não sabe aonde ir. Essa não deve ser as nossas vidas, irmãos. A palavra nos dá direção, nos dá luz, nos dá certeza de onde pisar. O pastor Bonilha, quando estava aqui ano passado, falou que quando a palavra de Deus fala lâmpada para os meus pés, está falando de hoje. Quando diz luz para o meu caminho, está falando de futuro. A palavra de Deus quer te iluminar hoje, quer te dar um caminho, uma direção hoje para o teu futuro, para o futuro que Deus tem para a tua vida. Amém? Se você tem se sentido um pouco perdido, talvez é porque tem faltado a palavra na tua vida. Você carece da Escritura. Você carece da direção que a palavra de Deus te dá. Amém? Anota aí, Isaías 55. E depois que você anotar Isaías 55, 8, você, por favor, abra lá. Nós vamos ler do 8 ao 12. Nós estamos entendendo por que a palavra de Deus precisa habitar em nós ricamente. E o primeiro passo a primeira razão é porque ela nos dá direção. A palavra do Senhor diz em Isaías 55, 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Irmãos, essa direção que a palavra dá, nós não podemos abrir mão dela. Nós vivemos numa geração onde tem muita gente falando muita coisa e nos mandando para muitos lugares que não são as direções do Senhor para nós. A palavra te faz caminhar seguro. Você sabe para onde ir. Amém? Aleluia. Por que a palavra do Senhor me dá direção? Para que eu não mais viva perdido. A palavra de Deus me dá direção para que eu não viva perdido. Para que eu não ande vagando por aí, como quem não sabe para onde ir. Amém? Glória a Deus. Existem outros motivos e nós vamos vê-los. O segundo motivo para que a palavra de Deus habite ricamente em nós é porque ela nos dá entendimento. Ela não somente nos dá direção, mas ela também nos dá entendimento. Olha ali no esboço que diz, Salmo 119, 130, a exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos... Irmãos, eu me encontro na palavra quando eu leio esse versículo. Esse versículo fala para mim, porque eu sou
simples. Eu não sou gênia, eu não sou especial, eu não tenho nada, sabe? Não é um discurso de autoestima, fique tranquilo, a minha autoestima está assegurada em Cristo Jesus, mas eu não tenho grandes poderes, eu não tenho grandes talentos maravilhosos e que me tornam acima. Não, eu sou simples. E quando eu leio esse versículo, eu digo, puxa, Jesus, muito obrigada, porque até uma pessoa como eu, simples, consegue receber entendimento da tua palavra. Eu posso não entender de física quântica. Eu posso não entender de fusão nuclear, fissão nuclear. Mas eu posso entender das Escrituras, que é o que é mais importante na vida de uma pessoa. Eu posso entender os caminhos do Senhor. Eu posso entender a vontade de Deus através da sua palavra. No original, traduzido para o inglês, a palavra diz que o desenrolar da tua palavra dá luz ao simples. Porque eles precisavam abrir rolos naquela época. Então, o simples fato de eu me expor às Escrituras, de eu abrir as Escrituras para ler, entender e crer, me dá entendimento. Amém, irmãos? Você fica feliz com isso? Glória a Deus, aleluia, ela me dá entendimento. Abre comigo, primeiro anota, Provérbios 2, 1 a 9. Depois abre lá comigo, por favor. Esse que eu estou pedindo para você anotar, obviamente, porque não está no esboço, né? Então, anote ali, Provérbios 2, 1 a 9 e abra. Leia o capítulo todo em casa. Leia o 3 também, de Provérbios, amém? Provérbios 2 diz, filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, nós acabamos de cantar, a tua palavra eu escondi, para não pecar contra ti. O salmista fala isso, né? Para fazer desatento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade e todas as boas veredas. Amém, irmão? Busque a palavra, busque a sabedoria e o entendimento que só a palavra de Deus pode te dar. Irmãos, quando nós cantamos que nós queremos que o Senhor nos leve à sala do trono, talvez para nós vivendo em 2017, 2018, a pessoa está no passado, direto do passado veio pregar. Talvez para nós em 2018... a gente acha assim, é algo figurado, ele é rei, então é uma sala do trono. Mas quando nós lemos as Escrituras no Antigo Testamento, e nós entendemos como era o templo, como era o tabernáculo antes do templo, nós entendemos que existiam 3 espaços, né? O átrio, o lugar santo e o santíssimo lugar. E no santíssimo lugar onde a glória de Deus, a presença de Deus se manifestava, a Shekinah de Deus se manifestava uma vez por ano, e somente uma pessoa tinha acesso àquele lugar, que era o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia da expiação. E sobre a arca da aliança existia uma tampa de ouro, e essa tampa foi traduzido, o nome dessa tampa para o português como propiciatório, mas ela no original tem um nome chamado Trono da Misericórdia. E sobre esse trono de misericórdia era derramado sangue também. E toda a nação esperava para um dia no ano,
um representante entrar naquele lugar e ter acesso à presença de Deus uma vez pelo povo. E hoje nós cantamos, me leva à sala do trono. Irmãos, a sala do trono é um lugar que é muito valioso. É um lugar que toda uma gerações e gerações de israelitas tinham somente o conhecimento da sala do trono. Mas hoje a igreja pode entrar na sala do trono. No tabernáculo celestial, na presença de Deus. E esse tipo de conhecimento e esse tipo de entendimento espiritual, somente as Escrituras podem trazer. Não existe conhecimento humano que te faça compreender o amor de Deus e aquilo que está reservado para a tua vida, senão as Escrituras. Não existe conhecimento humano que produza em nós a vida que a palavra de Deus produz. Não existe livro que você leia que vá produzir vida em você da maneira que a Bíblia faz. Nós somos o povo do livro, nós precisamos compreender as Escrituras, nós precisamos ler a Bíblia. Nós precisamos do entendimento que somente a palavra traz para as nossas vidas. Entendimento de quem nós somos, para onde nós vamos, entendimento de qual é a vontade de Deus específica para a vida de cada um. Irmãos, não há pessoa que substitua na tua vida a palavra de Deus. Não há pessoa ungida, não há oração forte que substitua a tua intimidade com a palavra de Deus. Você e eu, nós carecemos dessa sabedoria e desse entendimento que está disponível para nós na palavra de Deus. Amém? E a palavra de Deus me dá entendimento para que eu não mais viva no engano. Para que eu não mais viva enganada a respeito de Deus, a respeito de mim mesma. Você sabe, irmãos, que o cristianismo verdadeiro é a única religião na qual Deus precisou se revelar, porque ele não foi inventado por mente humana. Ele não foi criado segundo os moldes do querer de uma cultura. Ele é. E ele precisa se revelar para nós, porque senão nós não chegamos lá. Amém? Ele precisou fazer uma ponte. Jesus Cristo, que é o Verbo encarnado. Esse Verbo veio até nós e nos revelou o Pai. E as Escrituras nos revelam Jesus. O Antigo Testamento fala de um povo, conta a história de um povo que foi usado por Deus para trazer Jesus Cristo em carne. E o Novo Testamento conta o resultado da vinda de Jesus. E o final conta como ele vai vencer e como nós venceremos com ele. Nós precisamos desse entendimento, desse conhecimento, dessa sabedoria, para que nós não mais vivamos no engano. Para que não mais haja vento de doutrina nos levando de um lado para o outro. Para que não haja mais opinião de homem formando a nossa mente. Irmão, nós vivemos na época dos opinudos. Todo mundo tem opinião. Todo mundo tem opinião. Todo mundo posta opinião. E eu não estou aqui dizendo que você não tenha que ter opinião, mas pelo amor de Deus, não viva de opinião. Viva da palavra de Deus. Não construa a tua vida, a tua história, a tua existência em cima de opinião. Construa a tua vida, a tua história, a tua família, o teu casamento sobre a palavra de Deus. Sobre o entendimento que a palavra traz na tua vida, na tua história, na tua casa. Amém? Não ande mais enganado, não viva no engano. A palavra nos dá entendimento para que nós não mais vivamos no engano. Não é essa a vontade de Deus para os seus filhos. Aleluia? Aleluia. Mas a palavra também deve habitar ricamente em nós, porque é ela que nos enche do Espírito Santo. Olha ali no esboço,
Efésios 5, 18 a 19, que diz: E não vos embriagueis com vinho, que leva à libertinagem, mas enchei-vos do... Como? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Tua melhor versão é a tua versão cheia do Espírito Santo. Você não fica melhor vazio do Senhor. Melhor dia para conversar com você, o dia que você é mais usado por Deus, o dia em que a tua pregação e testemunho do Evangelho é mais eficaz, é no dia que você está cheio do Espírito Santo. Porque quando eu e você estamos cheios de nós mesmos, o que nós produzimos é crítica, é opinião, é achismo, é pessimismo. Tudo isso é inerente à carne humana. Tudo isso acontece e nós produzimos de nós mesmos, quando estamos cheios de nós. Mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo, tem um fruto: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão. Coisas que não nos condenam, porque não há lei contra essas coisas. Mas eu preciso estar cheio do Espírito Santo. E não tem outra coisa que me encha do Espírito que não seja a palavra de Deus. Amém? Ore e leia a Bíblia, irmão. Está na hora. Ore e leia a Bíblia. Eu estava aqui no domingo passado, a pastora Elisete estava pregando. E de tantas coisas lindas que ela falou, o Senhor a usou no domingo passado aqui. Mas ela falou algo que me chamou a atenção. Ela falou: maturidade não vem por imposição de mãos. Maturidade não vem por imposição de mãos. Maturidade vem, irmão, quando eu e você colocamos a palavra de Deus em prática e deixamos o Espírito Santo agir através das nossas vidas. Amém? Eu quero te dizer que se você é crente há 89 anos, já esquentou banco, cadeira de plástico e agora esquenta a longarina. Eu quero te dizer que o tempo que você passa dentro de uma instituição não te amadurece. Se você não tem buscado o Senhor no seu tempo de conversão, se você não ora, se você não lê as Escrituras, você tem envelhecido dentro da igreja, mas você não tem amadurecido. Porque essa maturidade que o Espírito Santo, que o fluir do Espírito Santo em nós produz, ela vem junto com a dedicação, com a leitura, com o entendimento da palavra de Deus. Com o colocar a palavra de Deus em prática. E você só coloca algo em prática quando você conhece. Quando você se expõe. Então encha-se da palavra. Seja uma pessoa cheia da palavra e do Espírito, porque é ela que te faz fluir. Anota aí João 7, 37 a 39. João 7, 37 diz... Vou esperar ele projetar ali. Tomar uma aguinha, né? Daqui a pouco os profs da IDM estão: bebe água, Jéssica, bebe água. João 7, 37 diz: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz o quê, meu irmão? A Escritura. Nós não podemos criar uma forma de crer em Jesus, irmão, e esperar que ele funcione. Nós não podemos entregar coisas para Deus e esperar que Deus faça coisas fora da sua palavra para nós só porque nós pedimos. A nossa religião não é inventada. É revelada através das Escrituras, é como dizem as Escrituras, não é como eu quero que seja.
Não é como eu acho, não é a minha opinião de como deveriam ser as coisas. Jesus está dizendo, isso não é palavra de nenhuma outra pessoa, é a palavra de Jesus dizendo: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Mas deixa eu te falar, que mais para frente tem Atos 2. E Jesus já foi glorificado e o Espírito Santo já foi enviado para a igreja e derramado abundantemente sobre nós. Nós já podemos viver a era em que nós fluímos, como dizem as Escrituras, de rios de águas vivas. Essa geração aí fora com tanta sede, com tanta fome, e a igreja tendo o poder de fluir do seu interior rios de águas vivas. Amém? Essa é a vontade de Deus para mim e para a tua vida. E Ele nos enche, a palavra nos enche do Espírito Santo, para que nós não mais vivamos vazios. O Espírito Santo quer te encher e quer fluir. Ele não quer te encher somente até a medida, ele quer transbordar da tua vida. Mas para isso você precisa se expor às Escrituras. A palavra de Cristo precisa habitar em você abundantemente. Amém? Aleluia. Então ela me enche do Espírito para que eu não mais viva vazio. Mas a palavra do Senhor não somente nos dá direção, entendimento e nos enche do Espírito Santo. A palavra de Deus também nos discerne e nos limpa. Quarto motivo, quarta razão dessa noite para que a palavra de Deus precise habitar ricamente, abundantemente em nós, é porque ela nos discerne e nos limpa. Olha o que está escrito no Salmo 139, tem aí no esboço. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aleluia, aleluia. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Irmão, irmã, quando eu e você nos expomos às verdades da palavra, nós precisamos ser sinceros conosco mesmo. Nós precisamos passar a nossa vida pelo crivo da palavra. Nós temos que ter coragem de dizer: Senhor, está aqui a minha vida, está aqui essa situação, sonda-me, conhece-me, e se houver em mim algum caminho mau, me corrige, me limpa. Muitas vezes nós temos o discurso de que tivemos tal e tal ação ou reação, porque fizeram isso conosco, porque aconteceu isso, porque fulano fez isso, porque o outro disse aquilo. Mas, irmão, nós precisamos ler a palavra e sermos sinceros diante do Senhor. Tem muita gente chamando de problema aquilo que a palavra chama de pecado. Eu tenho um problema nessa área, você tem um pecado nessa área que precisa ser consertado, que precisa ser abandonado, que precisa ser confessado, que precisa ser perdoado para que você não viva mais assim. E a palavra de Deus nos fala onde nós estamos errando. Já aconteceu comigo, irmão, de eu orar e dizer: Senhor, assim, assim, fulano, ciclano, aconteceu desse jeito, olha só, mas que disseram, que disse, que de mim, que aquele outro. E o Espírito Santo falou para mim: havendo entre vocês ciúmes e contendas, não são vocês por causa disso carnais? Irmão, tu tá ali orando e o Senhor tá te chamando de carnal, irmão. Mas a gente tem que aceitar a correção que vem do Senhor. A palavra de Deus nos confronta e aponta o nosso erro, não para nos deixar no erro. Ela nos confronta para nos limpar e para nós passarmos a fazer o certo dali em diante. Amém?
Mas é para isso que precisa habitar a palavra de Deus ricamente em mim, para que ela possa me confrontar e me limpar, me discernir. Anote aí, Hebreus 4, 12 a 13. Hebreus 4, 12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Como Deus é amoroso, Ele não espera o último dia, quando nós vamos prestar contas, para nos corrigir. Ele nos corrige no caminho. Ele manda a sua palavra para nos sarar, para nos curar, para nos melhorar. Ele fala em João 15, mas vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Irmão, depois de um dia de trabalho quente aqui em Blumenau, que a gente sua, que a gente passa, trabalhando, fazendo esforço, aí seca o suor na roupa assim, aí tu já diz, meu Deus, eu estou vencido, eu já passei da validade. Aí tu chega em casa, tira aquela roupa, toma um banho. Irmão, como é bom tomar um banho no final do dia. Quando é quente, no inverno é um pouco mais difícil, né? Mas tem que tomar também, tá, irmão? Mas no verão, irmão, tu entra lá debaixo, aquilo te lava, te limpa. A sensação é tão gostosa. E é um banho que vai vencer, é um banho que amanhã vai precisar ser feito novamente. Mas, irmãos, como é bom quando nós vamos diante do Senhor em oração, quando nós vamos diante do Senhor com a sua palavra, abrimos a palavra e a palavra começa a nos limpar, e a palavra começa a colocar no nosso coração a certeza de que nós somos perdoados, de que nós não somos definidos pelo nosso pecado, mas sim pela paternidade de Deus em nós. A palavra de Deus começa a passar a nossa vida numa peneira e o que fica é bom, irmão. Amém? Nós precisamos nos submeter à palavra de Deus. É ela que nos discerne, que nos limpa. Seja honesto com você mesmo. Você sabe, a palavra já te falou onde você tem errado. Mude, em nome de Jesus. Mude. Irmão, tem coisa que não adianta você esperar Deus fazer na sua vida enquanto você não fizer aquilo que Ele já te falou. Tem pessoas que às vezes dizem, puxa, mas eu estou na igreja há tantos anos e o outro está há alguns meses e olha como é que já está. Irmão, será que não é porque esse que já está tem colocado em prática o pouco que sabe da palavra? E nós que somos crentes há tantos anos, tantas eras, desde o século passado, nós sabemos falar alguns versículos de cor. Nós passamos algumas pregações, sobre esse assunto aí eu já vi, vou ver outra pregação. Mas nós não colocamos em prática a palavra. Nós não deixamos a palavra nos discernir, nos limpar. Nós estamos certos, quem está errado são os outros. É mesmo? Será? O que a palavra tem dito ao teu respeito? O que ela tem te discernido? Irmão, se você está confuso em relação a alguma situação na tua vida, submete essa situação à palavra de Deus. Busca na palavra de Deus o que ela diz que é o certo a se fazer. E veja se você está do lado de quem está fazendo certo ou de quem está fazendo errado. E se você se achar no lado de quem está fazendo errado, corrija-se. Deixe a palavra de Deus te corrigir. Deixe ela te limpar. A palavra de Deus nos discerne e nos limpa para que nós não mais vivamos no pecado. Essa não é a vontade de Deus. O pecado atrasa as nossas vidas. O pecado retarda a vontade de Deus nas nossas vidas.
Não foi para o pecado que o Senhor nos chamou, mas para a santidade. Para a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deixe a palavra te santificar. Mais do que opiniões, mais do que doutrinas humanas, mais do que axiologia, mais do que tendência, mais do que está na moda, a palavra. Amém? Aleluia. E por último, nessa noite, a palavra de Deus precisa habitar ricamente em mim, porque é ela que me prepara para o ministério. 2 Timóteo 2,15, você tem aí, diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Irmão, procura apresentar-te. Procura apresentar-te como obreiro aprovado. Irmão, talvez não esteja acontecendo na tua vida, porque ainda existem coisas que te envergonham. Ainda existem coisas que talvez o palco vai trazer vergonha para a tua vida. E Deus tem te preservado. Procura apresentar-te como um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Tem um teólogo, que eu me esqueci o nome, que fez um levantamento e achou mais ou menos 800 citações do Antigo Testamento no livro de Apocalipse, que tem 440 versículos, se eu não me engano. Isso dá quase 2 citações do Antigo Testamento por versículo no Apocalipse. E essa é a razão para a qual a nossa geração não consegue entender o livro da Revelação. Essa é a razão para a qual é difícil hoje para uma pessoa ensinar o Apocalipse, porque nós não temos manejado bem, nós não conhecemos a palavra a ponto de entendermos a própria palavra. É por isso, pastora Lilian, que é tão difícil muitas vezes dar aula de panorama bíblico, porque as pessoas não conhecem as Escrituras. Anos e anos dentro de uma igreja, mas nós não conhecemos a palavra, nós não sabemos o que a palavra diz, nós não conseguimos achar um livro dentro da Bíblia, irmão. Você que é convertido há pouco tempo, eu não estou falando contigo. Você que é convertido há algumas décadas, há alguns anos, eu estou falando com você. Você precisa conhecer a Bíblia. Você precisa achar os livros. Você precisa saber o que é Antigo, o que é Novo Testamento. O Antigo Testamento precisa ser conhecido por nós tanto quanto o Novo. Existe uma doutrina, uma corrente dizendo que nós não precisamos do Antigo Testamento porque nós somos o povo da Nova Aliança. Irmão, o Deus é o mesmo. O mesmo Deus que escreveu o Antigo Testamento escreve o Novo. Nós não precisamos guardar alguns preceitos que o Antigo Testamento reserva para um povo específico, mas o Deus que se revela no Antigo Testamento é o teu Deus que te salvou. Precisa conhecer o Antigo Testamento, sim. Precisa ler o Antigo Testamento, sim. Para você conseguir entender Apocalipse, para você conseguir entender o livro de Hebreus. Você entende o livro de Hebreus quando você entende o livro de Levítico. Você entende o livro do Apocalipse quando você entende o Antigo Testamento. Você entende as Escrituras porque as Escrituras se interpretam por elas mesmas e te trazem entendimento. Que geração é essa minha que não conhece a Bíblia, que está há anos dentro da igreja, mas não conhece a Bíblia porque não tem tempo? Que geração é essa que chega na fase 1000 de Candy Crush, que acompanha 5 seriados de uma única vez no Netflix, mas que não tem tempo de ler a palavra, de conhecer a palavra, não sabe o que está escrito nas Escrituras?
Não sabe o que Deus diz a seu próprio respeito. Não sabe o que foi conquistado gratuitamente para nós. Como Paulo fala em Coríntios, e que nos é revelado pelo Espírito Santo. Que geração é essa? Como que nós vamos receber o bastão do Evangelho da geração que está hoje ocupando os ministérios na igreja se nós não conhecemos a palavra? Se nós conhecemos letra de música? Se nós nos relacionamos com Deus somente pelas nossas emoções? Eu gosto daquela música porque ela me faz sentir bem, eu choro. Mas nós às vezes não conseguimos discernir se a música é bíblica ou não. Se a música tem sabor de mel ou sabor do céu. Nós não sabemos, porque nós não conhecemos as Escrituras. A minha geração foi dado muito para nós. Muito doce, muita comida, muita facilidade. E aí nós não gostamos de ler a palavra porque nós não entendemos muito bem. Eu quero te perguntar se quando você compra um livro secular, um romance, um livro de serial killer, que todo mundo gosta, né, de ficção. Eu quero te perguntar se quando você lê, você compra esse livro, se você abre na página 15 e lê o primeiro parágrafo, depois você abre na página 27 e lê o segundo parágrafo. Aí você vai lá na página 89 e lê o terceiro parágrafo. E aí você vai na última folha e lê o último parágrafo. E aí você joga o livro de lado e diz, não entendi nada dessa história. Eu não consigo entender esse livro, por isso eu não vou mais ler esse livro. Pois o que nós temos vivido hoje, muitas vezes, é aquele versículo que o aplicativo do celular mostra. Hoje tem um versículo, aí a gente lê aquele versículo, não sabe nem onde está escrito. Aquele versículo foi escrito num contexto, dentro de um livro que tem começo, meio e fim, que foi escrito com um propósito. Nós somos a geração que tem a Bíblia da mulher, a Bíblia da mulher que ora, a Bíblia da mulher que ora de joelho, a Bíblia da mulher que ora de joelho de madrugada, com florzinha amarela, mas a gente não lê o que está lá dentro. Nós temos 36 versões da Bíblia em casa, mas nós não lemos uma. Aí a gente se inscreve numa escola bíblica e a gente quer que os professores leiam a Bíblia, interpretem a Bíblia e nos contem como é que vai ser. Nos contem o final do livro. A gente vai dar aula de escatologia e as pessoas só estão preocupadas em saber quem que é o anticristo, se é o Papa, se é o Obama, se é o Trump, se é o não sei quem lá, o Soros. Irmão, Apocalipse, infelizmente para o português nós ficamos prejudicados, porque Apocalipse em grego quer dizer revelação. O livro começa com a revelação de Jesus Cristo e continua dizendo que ele fez saber a seu servo João. No primeiro capítulo de Apocalipse, tem um versículo dizendo que há uma bênção específica para quem lê e entende o livro. Mas o que nós queremos que a bênção chegue através das outras pessoas em nós. Nós queremos que as pessoas leiam as Escrituras, entendam as Escrituras e em 15 minutos nos digam como ela é. Irmão, isso não vai acontecer. Se você não se expor à palavra, se você não lê a palavra, se você não buscar na palavra, se você não crê nela, não adianta outros fazerem por você. Ninguém pode comer uma refeição por mim, no meu lugar. Pode talvez fazer em minha homenagem, mas eu não vou ser nutrida por aquela refeição. Se eu não sentar e se eu não me alimentar, eu vou ficar com fome. Nós temos um banquete, mas nós não comemos, nós não temos tempo. Temos sim, irmão, temos sim. Leia a Bíblia com um propósito e leia toda ela.
Olha o que diz 2 Timóteo 3, 16, 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Tem gente que acha que recebeu um ministério de Deus, mas que o pastor ou a igreja não o permitem desenvolver esse ministério. Mas que Deus é esse? Um Deus menos poderoso do que uma instituição? Um Deus menos poderoso do que um homem? Irmão, se Deus é poderoso para te chamar para o ministério, Deus é poderoso para te estabelecer nesse ministério. Quem sabe se o Senhor não permitiu ainda o estabelecimento do teu ministério para não te envergonhar? Para que você não fique frustrado com você mesmo? Quem sabe? Quem sabe o Senhor não tem te protegido? Porque eu não acredito que o Senhor tenha capacidade de salvar, mas não tenha capacidade de levantar um ministro. E eu também não acredito que a liderança que o Senhor colocou nessa casa tenha o interesse de deixar sentado no banco uma pessoa que está pronta para o ministério. Porque se tem uma coisa que precisa, irmão, é obreiro. Precisa hoje, precisava na época de Jesus. Jesus diz, orem para que o Senhor da Seara mande trabalhadores. E você acha que tendo alguém pronto, chamado por Deus, os pastores não vão usar? Deus é poderoso para te levantar no ministério, mas quando você estiver pronto. E é a tua exposição às Escrituras e a palavra e a presença dEle que te preparam. São elas que te capacitam para a boa obra. Que te tornam perfeito. Perfeito é amadurecido. Mais uma vez o amadurecimento aqui. Isso não vem por imposição de mãos. Você não aprende uma língua nova com alguém botando a mão na tua cabeça. Aprenda a falar japonês agora, vai recebendo, vai falando, abre a língua, vai falando, já está falando em português, está falando em japonês. Que lindo. Isso não existe. Se existir é um milagre, mas o normal não é isso. Amadurecimento é a mesma coisa, irmão. Não é tempo de igreja. É tempo de jejum, oração, conhecimento da palavra de Deus, prática da palavra. É de largar o pecado e praticar a santidade que vem das Escrituras. Amém? Essa é a vontade de Deus. E ela me prepara para a obra do ministério, a palavra de Deus, para que eu não mais viva sem um propósito. Existe um propósito. Deus tem um propósito na tua vida. Palco não é ministério, palco é onde se gasta pouco tempo de um ministério. A gente cansa de ouvir os pregadores dizendo que o Senhor quer te usar na tua casa, na tua família, na tua escola, na universidade, no teu emprego. E isso não é conversa, isso é a realidade. O Senhor quer te usar nesses lugares, mas você tem que estar pronto. É a palavra de Deus que te apronta, que te arruma para isso. Amém? Encha-se abundantemente da palavra de Cristo, para que você possa viver a vontade de Deus na sua vida. O Senhor quer te encher, o Senhor quer te usar. O Senhor quer entregar o bastão nas tuas mãos para você continuar a boa obra que outras pessoas em outras gerações já concluíram. Mas você e eu, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos permitir que essa palavra habite em nós ricamente. Em nós, não nas nossas prateleiras. Em nós, não no nosso Facebook ou no nosso Instagram. Não que seja errado postar versículo, irmão, eu não estou falando isso. Poste mesmo. Mas que esse versículo esteja dentro de você principalmente. Amém? Eu chamo aqui o pastor Levi para nos conduzir e encerrar esse momento. Que o Senhor te abençoe, irmão. Que você seja um grande conhecedor da palavra. Não para debatê-la, mas para vivê-la e ensiná-la. Porque essa geração precisa. Amém?